Oi. Gente, boa tarde para todo mundo, mais uma vez. Eu vou ficar aqui e ali, que agora entrou, do nada, um monte de gente entrou, tá? Me chamo Bia Salgado, sou assistente de direção já há quase 5 anos no mercado, meu Deus. Sou ex-aluna da UF, formada, me formei em 2022 e falei sobre a assistência de direção do meu TCC. Então dá para ver que eu estou muito apaixonada pelo que eu faço e às vezes eu também entro um pouco em colapso, tá? Porque a gente vai falando ao longo dessas aulas sobre isso, mas é uma função complexa, é uma função que exige muita inteligência emocional, acho que é a melhor palavra, e também muita disponibilidade, né? Então você acaba ficando muito imerso, muito mergulhado quando você está trabalhando como assistente de direção e até quando você doa a sua vida para o cinema. E é uma coisa que eu não sei explicar, assim. É um amor de outras vidas que eu sei que muitos aqui sentem a mesma coisa e que a gente não escolhe, né? O cinema, a arte da gente. Então, isso é muito forte, porque a gente não consegue correr mesmo e é uma cachaça. A gente, uma vez que a gente começa, a gente não quer parar, tá? Então, eu vou conversar com vocês, uma conversa bem informal, vou falar tudo que eu sei sobre a ciência de direção, sem deixar de ser real, sem deixar de ser honesta com vocês, tá? Sobre o mercado, sobre algumas experiências que eu tive. E aí vocês vão absorver, fiquem super à vontade para absorver tudo que foi essencial para vocês e o que não foi. Por favor, deixem para lá, porque vocês vão aprender muito com todas as experiências da vida, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre tudo mais, eu queria só entender como é que está esse público aqui. E eu queria saber se vocês podem abrir a câmera para falar um pouquinho sobre vocês. Tipo, o que vocês fazem, se vocês fazem algum curso, se vocês trabalham, só para eu conhecer. Vai ser muito rápido, só para a gente poder ter esse feedback e eu entender se eu vou mesmo do passo a passo, se eu vou do basicão, se eu vou mais avançado. Então, quem quiser começar, fica super à vontade, tá? Ó, então eu vou chamar, já que vocês estão tímidos, eu vou chamar a Carol, que a Carol eu já conheço. Vai, Carol, fala. Oi, sou a Carol Kaká, eu trabalho com cinema, eu era produtora e agora eu trabalho como terceira D. É isso. Azul, maravilhosa. Vamos lá, gente, próximo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marina, eu sou produtora há 13 anos já, e agora eu estou entrando como assistente de direção já faz um ano, mas a minha área é um pouquinho diferente, que eu trabalho muito com publicidade pequenas, só que muito videoclipe também, assim, tipo, clipe, sei lá, Felipe Ret, Lennon e tal, e eu quero migrar para o cinema, mas é isso. Que irado, Marina. Prazer. Eu não consigo ligar a câmera porque eu tô no PC. Mas meu nome é Vi, eu sou calouro de cinema e eu não sei mais o que falar. Eu tenho muito interesse pela fotografia, mas quero explorar todas as áreas para entender como que eu me sinto em relação a cada uma delas. Coisa boa, Vi. Seja muito bem-vinda. Espero te contaminar no sentido bom, tá? Eu não quero que você mude para fotografia, porque todo mundo que entra no cinema vai para fotografia, tá? Mentira, todo mundo quer roteiro. Ah, não sei não, viu? Você vai num site de filmagem e a maioria da galera tá É falando sobre verdade. fotografia hoje em dia. Mas roteiro é muito bom também. Tem uma galera aqui que está se apresentando, gente. Fabrício, Vitória, seus maravilhosos. Tá tudo certo, gente, sem câmera, mas sejam muito bem-vindos. E de letras, Fabrício, que moral! Faça reingresso. Depois eu conto um pouquinho sobre a minha experiência de reingresso, se vocês quiserem saber. Gente, olha, diverso aqui. Tem uma menina que é enfermeira. Michele, maravilhosa. Ah, que coisa boa. Gente, que quanta mensagem linda. Vou falar sobre o reingresso, prometo. Não sei se vai dar tempo de falar hoje, mas qualquer coisa eu falo na próxima aula. Oi, Esther, oi, Giovana. Gente, coisa linda.
Mais alguém quer se comunicar aqui? Ale, fala aí com a gente. Tá podendo abrir o microfone? Oi, gente. Sou o Alexandre. Já sou formado em cinema, mas quando a Bia deu essa oficina, eu não pude perder a oportunidade. Ela é maravilhosa. A gente trabalhou juntos num curta muito especial para mim. E estou aqui para aprender tanto quanto vocês, porque uma pessoa que tem essa trajetória tão bonita nunca para de nos inspirar e, enfim, querer nos motivar. Até parece. Depois eu te mando o Pix. Tá brincando, amigo. Tamo junto, saudade. Olá, boa tarde. Boa Eu sou tarde. Karen Marmelo, sou continuista há um bom tempo. Gente, que moral você aqui, Karen. Fiquei até nervosa agora. E aprender não quer demais, né? O cinema é isso, é essa novidade em cima de novidade. Então, a gente conversa muito, né? Sim. Continuidade e direção e assistência de direção. Então, estou aqui para isso, para a gente trocar. Coisa bom? boa. Coisa boa. Feliz em te ter aqui. Obrigada, de verdade. Né? Oi, eu sou a Milena. Olá! Oi, Mimi! Eu curso cinema atualmente. Já trabalhei com a Bia, inclusive, ela é minha mestra de AD. Aprendi muito com ela e quando eu vi também que ela ia fazer oficina, quis participar, não ia perder. Coisa boa. Eu arrastei a Milena, gente. A Milena é atriz. Atriz das brabas, tá? Já fez novela, já fez série, Globo, Record, tem um currículo gigante, trabalha desde pequenininha. Eu falei, não, vem aqui, vamos fazer uma ciência de direção para você ver como é, para você ter esse outro lado também, que é muito importante. E ela continua sendo atriz, obviamente, mas fez trabalhos como a D, e acho que isso, quanto mais conhecimento, como a Karen falou também, mais a gente fica ampla, mais a gente vira uma profissional versátil e expande esse conhecimento, né? Bem legal, bem importante. Tiago, ai, que coisa linda. Eu não sei se eu falo com vocês ou se eu olho aqui, tanta mensagem. Oi, Agenor. Gente, coisa boa te ver aqui também, Agenor. João Pedro, tudo bem? Tem uma galera aqui que já estudou comigo, fez algumas matérias na UF, eu acho, né? Muito legal. Luana. Oi, Luana, prazer. Muita gente da fotografia, meu Deus do céu. Gente, eu não posso falar nada de fotógrafo aqui. Cadeira, só coisas boas, só. Então, vamos lá. Vou começar. Vamos falar sobre o que é assistência de direção. Queria começar apresentando para vocês, não sei se vai dar certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo apresentar pelo Canva. Aí vocês me falam se tá rolando, tá? Tá. Ainda não tá rolando, né, gente? Vamos ver se Ainda não. tá rolando para vocês aí. Como que tá? Agora sim. Boa. Eu não vou apresentar muitos slides. Eu só vou apresentar 2 slides hoje e vai ser uma coisa mais conversa. Eu tô com uma colinha aqui, mas também fiquem à vontade para me interromper no bate-papo, me interromper no microfone. Nesse momento eu não vejo vocês, só ouço, tá? Só para vocês saberem. Queria mostrar essa imagem aqui, começar mostrando essa imagem aqui, que basicamente define muito o AD. O AD é um profissional que ele tem que estar sempre atento, ele tem que estar sempre ligado em tudo que acontece e deixando as informações circularem sempre. Um bom AD é aquele que faz esse elo entre a produção, a direção e todo o resto da equipe. Então, por isso, a gente precisa estar sempre com os olhos abertos,
um coração aberto, os ouvidos super atentos e o corpo todo, né? Então, a gente precisa sempre estar bem também, precisa sempre entender a noção do respeito, a noção da ética profissional e o que a gente está fazendo naquele lugar para contar a história, para ajudar ali, para ser um meio, um porta-voz e fazer com que aconteça, né? Que todo mundo siga na mesma direção. Tá certo? Então, eu queria mostrar só essa imagem para vocês, que é basicamente a atenção e saber lidar com todos os imprevistos, com todas as coisas que vêm por aí. Vê se está melhor agora. Entendi, Bia, ó. tem como você. É isso, exatamente. Caraca, brava, brava, brava. Desculpa, gente, ó. Aqui foi. Mas é que fica meio vídeo, né? Quando eu faço isso aqui. Enfim, era só para mostrar essa imagem. Depois eu vou compartilhar com vocês esse slide aqui, que é uma colinha. Tá? Deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar para a nossa conversa aqui. Ok. Oi, Nani. Tudo bem? Prazer. Ver se tem mais alguma coisa, alguém aqui para permitir, mais alguma coisinha só para ajustar aqui para começar. Sim, Vi, a gente tem o mesmo sobrenome. Achei até que você fosse minha prima. Tem várias pessoas com sobrenome Salgado na área, só pra você saber. Inclusive tem uma figurinista muito famosa, muito conhecida, muito consagrada no meio, que tem o mesmo sobrenome que eu, e todo mundo, toda vez que eu vou para qualquer produção, as pessoas acham que eu sou ela. É até um pouco frustrante para mim, né? Porque começando agora, 5 anos só de audiovisual, não tenho tanta bagagem quanto Bia Salgado, figurinista, mas é uma maravilhosa. Ainda não tive a oportunidade de conhecê-la nem de trabalhar, mas com certeza quando isso rolar, tirarei uma foto e colocarei fixo no meu Instagram para ter essa moral também, sabe, com ela. Mas dizem que ela é uma profissional bem bacana, muito consagrada mesmo. Então vamos lá, gente. Eu disse que eu não ia apresentar outra imagem, vou apresentar outra imagem. Aquela falhando, desculpa. Mas agora eu vou apresentar de outro jeito, que eu acho que assim vai ficar melhor. Ficou melhor, né, gente? Ficou. Show de bola. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. O tamanho tá bom para vocês? Como é que tá? Dá para ver legal? Sim, sim, tá ok aqui. Tá ok? Show de bola. Obrigado. Vamos lá, gente. Eu aqui vou apresentar para vocês basicamente como se organiza uma equipe de cinema. E aí a gente tem que lembrar que depende do orçamento, depende do tamanho do projeto, depende de muitas coisas, mas o padrão é que se organizem assim. A gente tem a roteirista, que é uma pessoa que geralmente não vai para o set, só quando é um set muito grande, que precisa fazer grandes ajustes, principalmente de série, ou de tela, ou de outros formatos assim, mais complexos, né, que demandam muitas modificações. Então, a roteirista, ela primeiro concebe a ideia, ela fica numa outra etapa. E a gente também tem do outro lado, fazendo essa ponte, a produtora executiva, que é a pessoa que manda no projeto. Por que manda no projeto? Porque é a pessoa que cuida financeiramente do projeto e que também vai escalar as outras equipes, os outros departamentos. Temos a nossa diretora, que é a pessoa que é a nossa mestra do projeto e vai dirigir o nosso projeto, nosso filme. E aí a equipe de direção, ela é composta pelos assistentes de direção, pela continuista e também pela preparadora, quando a gente tem um orçamento para isso, preparadora de elenco, e quando temos demandas de figuração, por uma produtora de figuração e por fiscais de figuração, a equipe da figuração, tá? Só para vocês entenderem. Tá todo mundo aqui comigo, gente? Eu só tô... Sim. Sim, sim, Tá, sim. tá muito ruim, né, para ver. Ver se melhorou agora. Deixa eu tirar essa barrinha lateral aqui.
Agora dá para ver legal como é que tá? Parem Agora tá comigo. bem na tá perfeito. Tá perfeito? Desculpa, eu saí fazendo aqui. Tô tendo, de vez em quando eu ouço uma voz do além aqui, é como se fosse um ponto aqui no meu ouvido, tá? E qualquer coisa também vocês fiquem à vontade para falar. Então, nossa equipe ela é composta por essa galera que eu falei para vocês. E temos também outros departamentos, que é produção. Aí na produção a gente tem a diretora de produção, os assistentes, platô, assistente de platô. Depois a gente tem uma equipe de arte, a diretora de arte, que geralmente é responsável pela parte criativa. E aí temos nessa subequipe maquiadora, cenógrafa, produtora de objetos, assistente de arte, cena técnica, contra-regra. A maquiadora, ela faz parte da direção de arte, da equipe de direção de arte, num lugar de criatividade, mas é como se fosse uma outra equipe, tá? Um outro departamento, assim como a figurinista. A maquiadora, ela pode ser também chamada de caracterizadora, e aí ela tem seus assistentes de maquiagem, assim como a figurinista, que vai ter seus assistentes de figurino, as camareiras e as costureiras, tá? E também temos o departamento da fotografia, que aí a gente tem os assistentes de câmera, temos primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera, logger e vídeo assist. Tudo depende muito do tamanho do projeto, sempre reforçando isso, tá, gente? O tamanho do projeto depende da grana que é investida nele. E temos a galera de elétrica. Aí a galera de elétrica é a galera que cuida da iluminação, e a galera da maquinária é a galera que cuida mais da montagem dos equipamentos, geralmente coisas pesadas e tudo mais, para fazer com que a gente tenha uma estrutura, e a fotografia tem estrutura para montar os equipamentos, e a elétrica para montar os equipamentos de luz. Beleza? Funciona basicamente assim, tá? Temos também a equipe de montagem, que é uma galera que fica mais na pós, e aí pode ter um coordenador de pós, pode ter um assistente, tudo vai depender do dinheiro, como falei mais uma vez. E a técnica de som, que vai estar lá com o seu microfonista e depois com o seu assistente de som e outras pessoas da equipe, se forem necessárias. Mas geralmente esse é o tamanho da equipe, só para vocês entenderem. Beleza? Vou parar aqui de apresentar. Tem uma galera, desculpa, tem uma galera que estava entrando aqui, eu precisei aceitar todo mundo, tá, gente? Vou olhar o chat aqui só para ver se está tudo certo. Vamos lá, tudo certo. Tá, mas Bia, você falou pra caramba de todo mundo, muita gente e tal, mas o que que você, assistente de direção, tem a ver com isso tudo aí e por que a gente vai falar sobre assistência de direção? Por que a função assistência de direção é tão importante? Como eu falei, da onde que existiu isso aí? Quem foi que criou isso aí tudo? Quem são esses malucos ADs que fazem isso? Por que eles fazem isso? Uma coisa de cada vez, vamos respirar, vamos lá. A gente começou a ter uma demanda de terem assistente de direção lá atrás, quando a gente começou a ter o cinema sonoro. E aí uma diretora sobrecarregada lá dos Estados Unidos falou, gente, não vou dar conta, preciso muito de uma pessoa que me ajude. Só que o que muita gente não entende é que o assistente de direção, ele não é um assistente do diretor. A gente precisa lembrar disso. O assistente de direção é um assistente do filme, do projeto, que está ali com o único papel exclusivo de contar a história, de ajudar a contar essa história. Então, muita gente confunde, tá? Não tem problema nenhum o diretor ter um assistente, mas aí ele não é considerado um assistente de direção, ele é um assistente do diretor. O assistente de direção é a pessoa que vai fazer com que a engrenagem do filme funcione, com que a gente consiga ter a filmagem garantida, com que a gente consiga planejar essa filmagem e com que a gente consiga entregar para o montador esse filme. E aí o montador vai transformar esse filme no filme que o público vai assistir. Beleza? Até aí tá todo mundo junto, né? Ok. Então vamos lá. A gente precisa lembrar que
para fazer um filme, a gente vai passar por 3 fases, que são muito importantes. E eu considero não só 3 fases, eu considero 4, que é a pré-pré, a pré-produção, a produção e a pós-produção. O que acontece nessa pré-pré? A pré-pré é basicamente o momento que a produtora executiva, ela fala, gente, beleza, temos a ideia com a roteirista aqui, vou apresentar você para os cabeças de equipe, vamos lá conversar sobre a sua ideia, vamos conversar sobre o seu primeiro roteiro. E aí reúnem os cabeças de equipe, e aí conversam, basicamente se organizam, para a gente começar a pré-produção. Na pré-produção, vai entrar também a primeira assistente de direção, que já está ali, meio que ela entra no finalzinho da pré-pré para a pré-produção, para poder começar a organizar cronograma, para organizar reuniões, para entender preparação de elenco, entender a agenda da galera, organizar também com a equipe de arte e com a equipe de foto sobre testes, sobre produção de objetos de arte. A figurinista já vai entrar para fazer produção de rua. A maquiagem já vai começar a fazer uma pesquisa do que vai fazer e vai apresentar. E tudo isso, gente, cada um vai fazendo, cada equipe vai fazendo a sua parte. E logo depois a gente vai se encontrar, vai se reunir para que a diretora ou o diretor aprove e a gente vai seguindo nas decisões e vai seguindo nas próximas demandas do filme. Depois que está tudo alinhadinho, quer dizer, entre, vão chegando outras pessoas para ajudar, né? A gente vai entendendo de acordo com a demanda. Então, vão chegando outros assistentes, as equipes desses departamentos todos que eu falei no organograma e que eu estou repetindo aqui agora, vão entrando para somar, para que cada um vá dividindo um pouco do que cada equipe tem que fazer e o projeto vai ganhando forma, até que a gente chegue no momento das filmagens. Nas filmagens, a gente vai ter as diárias e vai passar a tornar real aquilo que foi pensado, aquilo que está roteirizado, vai começar a ser transformado em imagem e captado também em som. Depois disso, para mim, essa é a melhor parte, é a parte que o assistente de direção mais trabalha na filmagem. Pré e filmagem são os momentos mais intensos para a gente. A gente trabalha muito, bastante. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o que a gente faz em cada etapa. Tanto o primeiro AD, quanto o segundo, quanto o terceiro, vou falar dessa hierarquia toda, tá? Mas é basicamente na filmagem que o filme, ele acontece pela primeira vez. Ele vai acontecer para o mundo depois da pós. A pós já é o momento que o montador, ele vai ter todo o material, ele vai reorganizar, vai montar, vai mixar, vai cuidar desse material para que esse material fique bonito cronologicamente e para que siga o roteiro, seja fiel ali ao roteiro e também tem montadores e montadores, né, que acrescentem, que deem um plus até a mais no filme para que o filme possa ser exibido depois para o público. Vale lembrar uma coisa muito importante, é que o assistente de direção, hoje em dia, em alguns projetos, principalmente em séries da TV Globo, eles vêm acompanhando essa montagem. Por quê? Para garantir que o material ele seja fiel, para garantir que os boletins de continuidade sejam respeitados e que sejam considerados na hora de ir para a montagem, do editor mexer na cena e entender as observações e já ser uma coisa mais objetiva, que não se perca muito tempo e que sempre salve e deixe muito, muito, muito claro e bonito a questão estética, que seja uma coisa que sempre pensada no artístico para que seja uma coisa artisticamente bonita e também para que seja transmitido da forma como o diretor pensou, né? Para que seja um filme também feito pela cabeça do diretor e que não tenha um descompromisso com o que a roteirista pensou, roteirizou e foi aprovado tanto pela produção executiva quanto pela produtora que depois vai exibir o filme, enfim, para que a gente tenha essa fidelidade com a obra.
do início ao fim. Tá certo? Queria saber se até esse momento alguém tem alguma dúvida com alguma coisa. Sei que é muita informação e sei que é muito difícil também só a conversa, então eu vou trazer um material escrito para vocês, eu vou colocar num drivezinho para que vocês possam também ler depois, uma coisa mais organizada, tá? Vou disponibilizar o meu TCC, que fala sobre a assistência de direção no geral, sobre a assistência de direção na ficção, trazendo minhas experiências também, mas de uma forma que vocês também entendam com títulos, com coisas mais explicadinhas, tá bom? Então vamos lá. Existe uma assistente de direção que é bem conhecida aqui no Brasil, ela é de São Paulo, ela se chama Kitty Fel. E ela nunca quis ser diretora, porque geralmente o caminho dos assistentes de direção, alguns, não todos, tá? É virar assistente de direção e depois passar a ser diretor e dirigir para sempre. Mas a Kitty, ela é uma pessoa que ela não quis ser diretora, então ela é AD até hoje, pioneira do audiovisual, mulher brasileira e bem conhecida. Ela fez grandes obras, como Grande Sertão Veredas, fez agora uma série que vai estrear, foi rodada lá no Pará, ela é bem famosa. E ela tem um curso e ela fala sobre alguns pilares do assistente de direção, que são bem importantes para a gente falar aqui. E aí, logo depois, eu vou falar sobre as responsabilidades e a hierarquia, tá? Só para vocês entenderem que é o seguinte: ela fala sobre 4 pilares que são bem importantes. O primeiro pilar seria o pilar estratégico. Para o assistente de direção ser aquele assistente de direção bom e que sempre vai estar trabalhando, é importante que ele tenha uma noção do filme que ele está fazendo, do projeto que ele está fazendo. E não só uma noção da história, mas uma noção de estratégia de grana, de orçamento. Muito importante que ele saiba disso. Além disso, ele precisa ter um pilar técnico, que é um pilar que praticamente todos os profissionais, não só os assistentes de direção, têm que ter assim para a vida, que é a vontade de aprender, a vontade de estudar, de se interessar, de saber não só coisas da nossa área, mas de saber coisas técnicas relacionadas ao conhecimento técnico. Por exemplo, configurações de lentes, câmeras, tipos de câmeras, modos de trabalho de outros cineastas e diretores, referências de enquadramentos, enfim. E, para além disso, experiências do set de filmagem, né? Como cargas horárias no trabalho, como que as pessoas se organizam, as demandas, visões de demandas por equipes, condutas profissionais, e tudo isso pautado num estudo, tudo isso pautado em pesquisa, tudo isso pautado em leitura, em se atualizar, em sempre tentar buscar melhorar e evoluir profissionalmente. Gente, só um segundinho aqui, tive um probleminha, rapidinho. Voltei, perdão, gente. Uma criança aqui invadindo meu quarto, desculpa. Vamos lá. Para além disso, a gente tem o pilar criativo, que está relacionado a pensar criativamente com o diretor, né? Entender o que ele quer com a história, qual a finalidade que ele quer com essa história, qual a mensagem que ele quer deixar com a história que ele está dirigindo, que está concebendo. E o último, que aí é uma coisa que não só nós profissionais do cinema, mas todos os profissionais deveríamos ter, é o pilar humano. Lembrar que somos pessoas que estamos lidando ali com vidas e que precisamos tratar os outros com respeito, com empatia, com consideração, com educação, bom senso. E é uma relação de troca, uma relação orgânica. Então a gente tem que ter muito isso pautado na nossa forma de falar com as pessoas, na nossa forma de se comportar nos lugares, pensar sempre o que eu estou fazendo pode interferir no outro, então como que isso vai chegar para o outro, sabe? Então é muito importante que a gente tenha essa consciência. E, infelizmente, hoje, esse pilar é um dos pilares que pauta muito.
em muitos profissionais e que às vezes é tão raro que o profissional ele se destaca, né? Uma coisa que deveria ser básica, o profissional se destaca por estar em falta, sabe? Por as pessoas não terem tanto essa coisa do humano, carregarem tanto essa coisa do humano consigo. Beleza? Vou falar das funções dos ADs e dessa questão da hierarquia agora, mas antes eu queria saber como é que vocês estão. Tá tudo bem? Tá tudo indo? Muita informação, muita coisa? Tá. Vamos lá, então. Vamos lá. Basicamente, a equipe de direção, vou falar antes de falar dos ADs, vou falar da equipe de direção, tá? A equipe de direção, geralmente ela é composta pela diretora. Quando temos no projeto, temos a nossa diretora assistente, que é uma coisa que vem sendo bem comum, principalmente nas séries e filmes um pouquinho maiores, com um orçamento um pouquinho maior, assim, quando a gente fala de cinema comercial, tá? Por que é legal a gente falar sobre diretora assistente e diretora e assistente de direção? Porque muita gente pode confundir. A diretora assistente, ela tem o papel de focar no criativo. Ela está ali para ser um braço do diretor, mas também um conjunto. Ela não é só um braço, ela está ali jogando junto com ele. Então, por mais que você tenha um diretor que seja um diretor geral, né, que seja um diretor que vai pensar no todo e que com certeza vai estar mais à frente, principalmente mais em contato com a produção executiva, lidando mais com dinheiro, lidando mais com problemas mais complexos, e a diretora assistente com problemas um pouquinho menos complexos, são dois que vão estar sempre pensando no criativo. E quando você está dirigindo, é importante também que você tenha uma escuta, principalmente de todo mundo que está trabalhando com você, porque às vezes o que uma continuista fala é o que vai fazer a parada ser foda. O que, sei lá, o assistente de arte, ou o contra-regra mesmo, dá uma dica no set para que, sei lá, um objeto fique um pouquinho mais em um momento ali, em um enquadramento, é o que vai fazer a cena ficar mais bonita, sabe? Então, eu acho que todos precisam ser escutados. E a diretora assistente, ela tá muito focada nisso, ela tá muito focada no cênico, né? Em ver a cena em si, assim como a continuista. Mas a diretora, ela tem um olhar mais voltado para a atuação, né? Para os atores. Quer falar, Karen? Não, não, que isso, pode continuar, por favor. Enfim, eu tô falando aqui um pouco sobre a continuista, porque eu considero, para um paciente de direção, que a gente não só tem que estar alinhado com o nosso time de ADs, que é muito importante, mas eu entendo que os meus melhores amigos dentro do set, eu quando estou como primeira, são a continuista e o platô. São as pessoas que eu mais jogo junto. Por quê? A continuista, ela basicamente, ela tá de olho em tudo da cena. Tudo, ela não deixa passar nada. E é normal que às vezes passe, porque somos humanos, tá? Infelizmente, não somos máquinas e é por isso que a gente faz arte. Porque a arte, o nosso primor é trabalhar com a humanidade, fazer com que a história ela fique bonita através do que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa espontaneidade como seres humanos. Então, é muito importante que você tenha a continuista com esse olhar muito atento, mas também o platô, que é a pessoa que vai te dar uma segurança em relação à estrutura, né? Em relação à montagem, à desmontagem, em relação ao tempo, enfim, e outras questões, sabe? Outros papos que às vezes você tem que negociar e o platô vai lá e te ajuda, falando com a equipe, intermediando com a equipe. Então é muito importante que a gente nunca se esqueça dessas duas pessoas, para além das nossas equipes e para além no meu caso, como assim, direção do meu diretor, que é o meu chefe, né? E de toda a equipe que eu vou estar me comunicando o tempo inteiro, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre essa hierarquia. Existe uma hierarquia muito grande no cinema, que a galera fala que todo assistente de direção ele tem que começar como estagiário, para depois ir como terceiro, para depois ir como segundo, para depois ir como primeiro, e para, se quiser um dia, virar diretor assistente e depois diretor. Eu entendo, acho que é uma coisa muito
que faz sentido mesmo, principalmente para a galera que vai direto trabalhar com cinema grande, né, que vai se lançar no mercado, trabalhar. Cinema grande, eu falo assim, cinema comercial, que não é cinema independente, que é uma coisa que tem um investimento maior, tá, gente? E são 2 cinemas, são 2 formas de se fazer. Eu acredito muito nas duas. Já fiz muito cinema independente, hoje em dia faço mais cinema comercial, porque é o que, infelizmente, paga os meus boletos. Então, eu preciso, mas a gente tem que pensar um pouco nisso também. A gente tem que fazer o que a gente ama, mas a gente também tem que se preocupar com essa questão do dinheiro, porque a gente quer melhorar como pessoa e como ser humano também. Então, não dá para ficar só nós jovens aqui, tá? Esse papo aqui é nosso. Na casa dos nossos pais a nossa vida inteira. A gente precisa criar a nossa independência, ter as nossas responsabilidades como pessoa física, como pessoa jurídica também, no nosso caso, que escolhemos o audiovisual para trabalhar. Então, é isso. Eu acho que é muito importante essa questão da hierarquia, mas algumas pessoas trilham caminhos, e aí isso depende da trajetória de cada um, em que começam como terceiros, e aí depois viram primeiros, e aí vão fazer coisas como segundo. Nada contra. A gente vai entender agora que é um trabalho que funciona muito junto, mas cada um vai fazendo uma coisa específica. Então vamos lá. Primeiro assistente de direção, ele geralmente é o chefe, geralmente não, ele é o chefe do departamento. É a pessoa que vai ficar responsável por tudo, é a pessoa que vai estar à frente do cargo e é a pessoa que vai estar o tempo inteiro em contato com o diretor. Seja no set, seja na pré-produção, enfim. Que também vai ficar responsável por fazer análise técnica, que é um documento que a gente vai falar na próxima aula, mais exemplificado. Eu vou mostrar para vocês o que é análise técnica, como que a gente faz no Movimatic, que é um software que nós, assistentes de direção, trabalhamos. É um software muito legal, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele na próxima aula, tá? Para a gente não se perder muito. E esse assistente de direção, ou essa assistente de direção, vai fazer essa primeira análise técnica, que é uma leitura técnica do roteiro, onde vai destrinchar as cenas melhor, o que vai acontecer em cada cena, quais departamentos, o que cada departamento precisa fazer, como se organizar, se vai ter algum tipo de efeito, se vai ter algum tipo de equipamento especial, como um drone, uma lente específica, uma câmera GoPro, tá? Além disso, vai fazer o primeiro plano de filmagem, que a gente chama de plano ideal, que é um plano que gostaríamos muito de cumprir do início ao fim, que nem sempre acontece. Na maioria dos casos, seja cinema independente, seja cinema comercial, série, a gente costuma fazer mais de um plano de filmagem, infelizmente, porque coisas vão acontecendo, imprevistos, e aí pode ser do clima-tempo, pode chover, pode estar um sol absurdo num lugar que a gente queria que não fosse, a montanha, pode cair a montanha, a gente pode perder uma locação que já estava fechada, depende, imprevistos acontecem. O ator que ia filmar, Deus o livre guarde, se machucou, imprevistos, tá? Mas é o plano ideal que a gente faz. Eu, Bia, quando estou como primeira, eu gosto muito de fazer também, nessa época, um plano opção chuva, que é o plano que a gente consegue defender desses imprevistos, né? Principalmente do tempo, de quando a gente tem algumas coisas que a gente já sabe que podem limitar a gente. Por exemplo, a gente vai filmar num lugar que a gente sabe que tem uma comemoração toda semana, um dia específico da semana. Então, eu já deixo um pouco mais flexível. É um plano mais flexível. A gente vai falar sobre esse documento também que a Ciência de Direção faz na próxima aula. É uma aula só de documentos e eu vou ensinar vocês também a fazer no Movimatic. Então, vai ser bem, bem legal mesmo, não percam essa aula. Mas é isso, a gente monta esse plano de filmagem ideal. Para além disso, a gente vai montar o nosso cronograma, que vai definir todos os outros compromissos, né? Dali da pré-produção até as nossas filmagens, vamos organizar direitinho as nossas filmagens, vamos entender sobre figuração, se vai precisar de figuração, e aí a gente começa a organizar os documentos, que não é a primeira sem direção que faz isso, mas já organizar e entender com o diretor os perfis de figuração, para poder passar para a terceira assistente de direção, que vai chegar um pouco depois. Vai definir também o desenho de equipe de direção que ela precisa,
Eu, geralmente, quando estou de primeira, eu leio o roteiro, converso com o diretor, faço análise técnica e eu já pergunto para a produtora executiva quantas pessoas eu posso ter na minha equipe. E eu já tento pensar numa logística de primeiro, pelo menos ter eu como primeira, segunda, terceira, ter 3 assistentes de direção, pelo menos. Longa é muito essencial que você tenha, tá? Não tem como. Curta já dá para fazer com até 2 assistentes de direção, às vezes um, dependendo da complexidade da história. O nosso caso, eu e a Lê, a gente tinham 2 assistentes de direção porque a gente também estava filmando num lugar que era fora do Rio capital, a gente estava no interior do Rio, então era importante que a gente tivesse. A assistente de direção, a primeira assistente de direção, ela também é a pessoa que ela vai conduzir todas as reuniões de equipe, reunião de ADs com figurino, com maquiagem, que são essas reuniões criativas, reuniões burocráticas, reunião com a produção, para entender sobre as locações, para entender sobre as estruturas de cada lugar que a gente vai filmar. Às vezes a gente também filma em externa, rua, bar. Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa combinação, esse planejamento, porque na filmagem a gente sabe que é bem caótico. Então tudo é muito bem articulado, tudo bem pensado, planejado na pré-produção para que a gente chegue bem seguro para filmar. Para além disso, a primeira assistente de direção, ela é a pessoa que ela vai comandar o set. Então ela tem que estar muito focada no dia que ela está fazendo, que a gente chama na televisão também de frente, para que ela saiba resolver os imprevistos que acontecem. E é o canal de comunicação e o porta-voz do set, né? Qualquer coisa, você sempre pergunte para a primeira assistente de direção sobre o que está acontecendo. Vamos falar sobre a segunda assistente de direção, que é o cérebro do projeto. Por que ela é o cérebro do projeto? Porque a segunda assistente de direção, ela basicamente vai ficar na base, no set de filmagem, que é um lugar que ela vai ficar sempre resolvendo as coisas do dia seguinte. Então, ela sempre tem que ter o filme todo na cabeça e sempre tem que tentar pensar em logísticas e soluções para levar para a primeira assistente de direção dela, para que elas possam resolver, e aí isso também ser levado para a produção, né? É sempre esse elo, gente. A gente nunca pode esquecer, tá? Direção, produção e AD sempre andam de mãos dadas. É uma tríade, é um triângulo. Nunca se soltam. E tudo que o AD vai fazer, ele tem que conversar com a produção. Principalmente se referindo à questão de grana e segurança. Então, nada pode não passar pela produção, tá? E, além disso, é a pessoa que vai fazer a ordem do dia, que vai sempre estar pensando no que vai acontecer no dia seguinte, vai sempre pensar nessa logística também de, posso estar filmando aqui hoje, amanhã vai estar filmando também, mas vou precisar fazer um ensaio com um ator que filma no terceiro dia de filmagem e eu preciso ver se ele sabe dirigir ou não. Então, geralmente, é o segundo AD que vai lá acompanhar esse teste aí de direção, né, do carro, ou, sei lá, vai fazer um efeito, ele geralmente é a pessoa que vai acompanhar quando a primeira AD está filmando. É essa pessoa que vai cuidar das questões mais documentais de um filme. O terceiro assistente de direção é uma pessoa que ele está sempre no set de filmagem, a pessoa que não para, que hoje em dia no cinema é o que eu faço, está sempre cuidando de elenco ou está sempre cuidando de figuração. E geralmente quando o projeto ele tem bastante grana ou quando ele tem um pouquinho mais de grana, isso é dividido. Então, você tem um terceiro AD de figuração e você tem um terceiro AD de elenco. Às vezes também o elenco é muito grande, né? Então, você não dá conta, assim, é uma pessoa que ela fica ali dividida. Então, é melhor você ter 2 pessoas para que você possa cumprir essas 2 especificidades de uma forma legal, que você consiga entregar um trabalho bem feito. E aí, geralmente, o terceiro AD de figuração, ele fica muito responsável em marcar a figuração no set. Na pré-produção, ele vai fazer todo o desenho da figuração, que é uma planilha, né? Ele vai entender com o diretor qual é o perfil que o diretor quer, quais as cenas que vão ter figuração ou não, qual a quantidade de figuração, isso é muito importante. E, geralmente, tem diretores e diretores. Tem diretor que já especifica a quantidade. Tem diretor que não. Então, o terceiro AD de figuração, ele vai entendendo, de acordo com o que ele vai lendo no roteiro,
a quantidade que precisa de figuração, ele estima isso, passa para o primeiro, e aí eles conversam, debatem, tá ok por você, tá ok. Então, seguimos assim. E aí ele vai conversar com a agência de figuração, e a agência vai trazendo os perfis e ele vai aprovando depois com o diretor, ou não, né? Depende muito da demanda. Se for uma demanda muito específica e o diretor estiver livre para fazer essa aprovação, com certeza, faça. Mas se o diretor estiver muito pegado, ele vai fazer essa aprovação com a primeira assistente de direção e a primeira assistente de direção vai passar para o diretor quando tudo estiver um pouco mais tranquilo, sabe? A primeira assistente de direção geralmente é a mãe dos outros ADs, a gente chama assim. Além disso, o terceiro AD de elenco, já o terceiro AD de elenco, ele é uma pessoa que ele vai acompanhar os ensaios, ele vai acompanhar as preparações que acontecem na pré-produção, antes da gente filmar, e na produção, ele vai estar ali com o elenco, vai estar tocando o camarim, vai estar dando aquele suporte para o elenco, né? Recebendo a galera que chega, levando a galera que sai, falando para a produção, atorzinho tal, já está livre, então vamos ver um carro para ele. E aí bota no carro, beijo, o ator vai ser feliz lá na casa dele. E fica também com a responsabilidade de falar pro ator, assim que acaba a gravação, que sai a ordem do dia, que é feita pelo segundo assistente de direção, que horas que ele grava, quais as diárias, os horários, enfim, fica de passar essas informações. Tem uma pergunta aqui da Isa, que eu vou ler aqui. Se tem elenco e de figuração, as duas pessoas são terceiras AD? Sim. Pode existir um terceiro AD de elenco, pode existir um terceiro AD de figuração, separados. Ou pode ser uma mesma pessoa, um terceiro AD de elenco e figuração. Mas é sempre o terceiro AD que fica responsável pelo elenco e pela figuração. Sim. Tá? Beleza, vamos lá. Tô tentando resumir aqui, porque sei da hora e sei que eu falo muito e ainda tem bastante coisa para falar, tá, gente? Vamos lá. Mas, enfim, alguém tem mais alguma dúvida sobre essa questão de hierarquia e sobre as funções que cada AD faz? Se tiver, fala, hein? Eu vou fazer uma pergunta aqui que vocês não me perguntaram, mas eu vou fazer, tá? Bia, mas o que faz o estagiário de direção, então, que você falou? O estagiário de direção, ou auxiliar de direção, que é como muitos chamam, lá em São Paulo eles chamam mais de auxiliar, e aqui no Rio chamam de estagiário. Então eu nunca sei, mas, enfim, entendo e atendo pelos dois. Ele basicamente vai dar o suporte para o terceiro AD. Então ele é essa pessoa que quando vê que o terceiro AD tá pegado, o terceiro AD vai chegar para ele e vai falar, me ajuda aqui, me ajuda com o elenco, me ajuda aqui marcando a figuração. Ele é essa pessoa que vai dar esse suporte, tá bom? Queria saber de vocês se é interessante para vocês que eu dê uma tabela de cachês para vocês entenderem quanto que vale a nossa semana. Essa coisa do dinheiro, se é importante para vocês saberem. Tá, Bastante. vou falar. Então vamos lá. Seguinte, né? Vocês viram que quanto mais responsabilidade, um pouquinho maior é o cachê, por conta disso, né? Mais demandas, maior o cachê. Tudo depende do projeto, tudo depende do orçamento, tudo depende dos combinados que forem acordados e é muito importante que todos os profissionais que sejam contratados para fazer o filme, que eles tenham um contrato que garantam os direitos deles e que garantam tudo que foi acordado e que eles saibam daquilo que eles tenham ciência e que esteja documentado, para que não existam outros problemas, até por uma forma de segurança física da pessoa, tá? Sei lá, uma pessoa nunca me aconteceu, espero que nunca aconteça, mas eu já perdi amigos que tiveram acidentes em sete de filmagem e faleceram, infelizmente. Mas é importante que a gente saiba como se portar e que a gente tenha esse seguro. Acontece alguma coisa no set, como que a gente vai avisar as outras pessoas mais próximas, enfim, né? Bem importante, tá? O estagiário barra auxiliar de direção no cinemão, geralmente, e aí se eu tiver errada, gente, Carol e Karen me corrijam aí. Não sei se Karen sabe, mas Carol, me corrija aí qualquer coisa.
varia entre, já vi, 600, 800 a semana. Nós assistentes de direção recebemos por semana, tá? Só para vocês saberem. O terceiro, e aí eu não sei se existe, com certeza deve existir uma diferença entre o terceiro de elenco e o terceiro de figuração. Mas geralmente a média ali da tabela do terceiro é que a semana do terceiro ela seja entre 2.000, 2.300 e 2.500, dependendo do projeto. Por semana, tá? Já o segundo assistente de direção, ele vai ganhar entre 3.000, 3.200, 3.500, por aí. Essa é a faixa, assim, a semana. Primeiro assistente de direção, ele ganha uma faixa ali de 4.000, 4.300, 4.500 a semana, dependendo. Aí, se tiver um diretor assistente, acredito que ele ganhe na faixa entre uns 5.000, 6.000, e aí o diretor, ele entre uns 8, 10.000 a semana, não sei. Tudo depende do projeto, tá? Mas, enfim, o diretor assistente e o diretor eu já tô chutando. E aí, também é uma coisa que a produtora executiva, quando contrata, ela contrata cada um individualmente, mas também já vi trabalhos que a produtora executiva contratou um primeiro assistente de direção e o primeiro assistente montou a equipe, trouxe a equipe, negociou o cachê da equipe antes e a produtora executiva só pagou. O que é mais importante da gente falar sobre essa questão dos cachês? Que muita gente não me falou quando eu entrei no cinema e para mim foi um baque. Por quê? Quando a gente trabalha com cinema comercial, a gente tem que emitir nota fiscal. Só que para você emitir nota fiscal, você tem que ou ter ou você precisa ser MEI, ou você precisa ser ME. Geralmente, quando você é terceiro assistente de direção, o MEI já não resolve para você. Então, você automaticamente precisa ser ME. O MEI é como se fosse uma coisa abaixo do ME, tá? Só para vocês entenderem, que é microempreendedor. Então, quando você é MEI, você paga uma taxa mensal, um valor. Não sei explicar muito isso, tá, gente? Eu posso passar o contato da minha contadora e é muito importante que a gente tenha uma contadora até para que a gente possa, no final das contas, realizar a nossa nota fiscal, emitir a nossa nota fiscal e entregar para a produtora executiva para que a produtora executiva possa reembolsar a gente do nosso cachê, tá? Mas, basicamente, você vira MEI ou vira ME, e quando você vira MEI, você paga uma taxa mensal, não sei quanto que é o valor hoje em dia, acredito que seja R$80 no mês, facada, e aí você acaba virando uma pessoa jurídica. Oi, pode falar. Lembrando que no Rio e em São Paulo não aceita mais MEI. Né? Eu não sei em outros estados, mas aqui não aceita profissional da área do audiovisual como MEI. Isso aí já está sacramentado. E também seria bom a gente conversar também sobre a questão da diária, né? Saber como se calcula essa diária, porque às vezes a gente leva uma facada, né? É difícil. É bem difícil, ainda mais quando agora a gente está na luta, isso eu falo para todos, a gente continuar com essa luta do 5-2, né? E aí a gente entender que, né, porque esse 5-2, aí tem produtor que não quer pagar, pelo menos um, né? Você só paga os 5, enfim, é uma briga danada. E aí seria bom se a gente conversasse sobre isso também. Vamos sim. O que a Karen está falando aqui, gente, é o seguinte: muitas produções aqui do Rio, muitas produtoras, quando contratam a gente aqui no Rio, elas querem que a gente trabalhe 6 vezes na semana e folgue uma vez. O que a gente tá lutando bastante para que isso não aconteça, para que a gente tenha semanas de trabalho 5x2, que a gente trabalhe 5 vezes na semana e folgue 2 vezes na semana. Só que para muitas produtoras não é viável isso, porque quando você filma 5x2, você expande mais, você aumenta mais o número das diárias, então você aumenta mais o tempo de trabalho. Então você precisa ter a equipe por mais tempo, você precisa gastar mais dinheiro. E o que a galera quer, o que a maioria dos produtores pensa, né, financeiramente, é quanto menos gastos eu vou ter, quanto menos tempo, menos gasto eu vou ter. Então vamos fazer 6x1. Só que a gente que trabalha 12 horas, né, eu, Karen e tantos outros profissionais, a gente muitas vezes não consegue só trabalhar
no tempo do set, que são as 12 horas. A gente leva o trabalho para casa, porque o nosso trabalho ele continua. Então, às vezes, a gente não está trabalhando só 12 horas, a gente está trabalhando 15 horas, de repente. Karen, muito mais, porque chega em casa, Karen com certeza trabalha 15, chega em casa e ainda tem que fazer o boletim. Então, é uma coisa, e são todos os dias de filmagem, né? Então, cada dia de filmagem tem um boletim de continuidade. Então, assim, é uma coisa muito exaustiva, porque a gente tem que estar presente fisicamente no set. Se a gente der uma bobeira, a engrenagem ali desanda, temos o tempo de trabalho e temos que trabalhar a mais e não somos valorizados por isso. Então, a gente tem que... É uma luta que a gente faz, nós nos reunimos nos sindicatos, a gente tem um sindicato de assistente de direção, temos também o sindicato de continuidade, Karen? Não, a gente está montando uma associação, né? Para a gente poder lutar também sobre isso. E não me espantando, né, os mais novatos, quem trabalha na parte da criatividade, assim, da direção, dormindo com um olho aberto e outro fechado, porque a qualquer momento tudo pode acontecer. E aí não é só esse tempo, né, de trazer o trabalho para casa, o trabalho do set, mais as reuniões pós-set, é esse tempo que você não se desliga, sabe? Então, isso é importante, a gente precisa ter saúde para que não aconteçam os tais acidentes que a Bia falou por aí. Exato. E muitos dos acidentes que acontecem são por causa do cansaço. E o estresse, a quantidade de estresse, né? Porque é isso, se a gente tem uma noite bem dormida, se a gente está bem alimentado, a gente consegue entregar um serviço melhor. E muitas produtoras, elas não entendem o quanto isso é importante e fundamental para que a gente consiga levar uma obra até o final e para que a gente saia com excelência, não saiamos totalmente... É óbvio que a gente vai sair cansado, todo mundo vai sair cansado, né? Todo tipo de trabalho é exaustivo, não importa, seja ele no cinema ou seja ele fora do cinema. Mas a gente está muito mergulhado, sabe? A gente fica muito dentro. Então, automaticamente, é uma coisa natural nossa de que a gente já entra tão ali que quando a gente sai e a gente não tem esse momento do descanso, né? Descanso ok, assim, as 12 horas de descanso mesmo. Às vezes uma alimentação complicada, né? Nem sempre a gente dá sorte de pegar um catering legal também. Enfim, e a produção nem sempre, às vezes, disponibiliza até um transporte que deixa a gente na nossa casa, na porta da nossa casa, que às vezes tem gente que, enfim, pessoas que moram muito mais longe, que tem a questão do trânsito, e às vezes nem conseguem ser deixados em casa, porque o carro não vai, sabe? Vários fatores. Mas, enfim, não compreendem, e isso é bem delicado, e é muito importante que a gente entenda, que a gente saiba brigar também pelos nossos direitos, que a gente vá assistir as discussões e que a gente saiba debater também sobre aquilo que incomoda a gente e que a gente vê em outros colegas que às vezes não se manifestam e que também incomodam e muitas vezes sofrem muito por conta disso. Essas 12 horas eles não compreendem o deslocamento, tá? Eu nunca fiz uma OD que levasse em conta o tempo de deslocamento também da galera. E tem gente que acorda muito mais cedo, né, para ir trabalhar. E vai embora muito mais tarde, porque tem o lance da desprodução também, em algumas áreas de alguns departamentos, principalmente elétrica, maquinária, fotografia. Mas, enfim. Sobre os cachês, sobre essa parte do MEI, do ME, eu não concluí, né? Mas é muito importante que a gente, só para concluir sobre isso, é muito importante que sejamos pessoas jurídicas e que a gente abra uma conta de pessoa jurídica para receber o nosso cachê direitinho e que a gente tenha uma contadora que ajude a gente a emitir nota e a regularizar esses documentos burocráticos que no início são muito chatinhos e muitas vezes a galera não conta para a gente, tá? Mas são impostos. Então a gente tem que pagar o valor para a gente para a gente gerar alguns documentos. Então é importante que a gente faça, que a gente tenha ali o nosso pezinho de meia quando a gente adentrar nessa carreira de assistente de direção ou qualquer carreira do cinema, para que a gente também possa lidar com esses imprevistos que acontecem, que, por exemplo, é você abrir uma empresa para você CPJ e para você receber todos os cachês. Mas a única coisa que é maravilhosa nisso tudo uma vez aberto o ME, você nunca mais
precisa abrir uma outra conta, porque você já vai ter uma conta, então você não precisa mais gerar todos aqueles documentos que inicialmente você vai gerar para você abrir uma empresa, né? Porque a sua empresa já vai estar aberta. O que geralmente uma contadora ela te aconselha a fazer é você regularizar algumas coisas de acordo com as demandas que as produtoras vão te pedindo ao longo do tempo, do trabalho. Mas isso tudo, gente, não é para vocês se desesperarem agora. Estou entrando no mercado de trabalho. Ah, meu Deus do céu, não tenho dinheiro para contadora, não tenho dinheiro para nada. Calma, respira fundo. Vai lá, tenha experiência, você vai ganhar o seu primeiro cachê? Conversa com alguém, vê se alguém pode emitir uma nota fiscal para você se fizerem muita questão. Entende como é esse processo, estuda, conversa com uma contadora, entende de valores, vai separando dinheiro, vai trabalhando, vai pegando outros trabalhos, outras experiências, e aí depois, quando você estiver bem financeiramente, estiver com dinheirinho, você vai lá, procura a contadora, abre a empresa e vai se guiando e vai deixando as coisas acontecerem. Tá? Isso não é um impeditivo, só que quanto mais você vai pegando trabalhos, você precisa emitir notas e você precisa realmente virar uma pessoa jurídica para que você consiga trabalhar no audiovisual e principalmente fazer o cinema comercial, que é o que dá o dinheiro. Beleza? Alguém está com alguma dúvida em relação a tudo isso que a gente falou aqui? É muita coisa, tá? Eu tenho uma dúvida. Fale. Quando você começou, eu fiquei um pouco confuso com essa passagem final, assim, porque você falou que as pessoas que estão começando ainda talvez não tenham renda para contratar uma contadora. Sim. Mas se a contratação por MEI hoje em dia se tornou inviável, como é que você tem esse primeiro ganho para poder chegar ao momento de contratar o contador? Isso que me deu um certo nó, assim. Tem duas formas. A primeira é você chegar para a pessoa que te contratou e dizer que infelizmente você não vai conseguir, e aí é um risco. Mas eu gosto de pecar pela honestidade, tá? E a pessoa, e a produtora, ela vai dar um jeito, ela vai conversar lá com uma outra pessoa que trabalha com ela, que também lida com contrato e tudo, e vai te ajudar. Vai te eximir nesse momento de gerar a nota fiscal e vai te pagar o valor combinado. Ou você vai perder o emprego, infelizmente. Ou você pode procurar uma pessoa que já esteja trabalhando na área e pedir para ela emitir para você a nota fiscal. Beleza? Fala. Maravilha, ficou claro. A Obrigado. grande questão da pessoa que vai emitir a nota fiscal é que ela vai te falar uma coisa. Ela vai te falar assim. Já deixa você falar, Karen. Ela vai te falar assim: tudo bem, eu emito a nota fiscal para você. Mas como eu sou pessoa jurídica, eu vou precisar tirar 6% do valor. Tem problema? E aí, obviamente, você vai falar que não, porque no final das contas vai compensar para você, tá? Mas é isso. Infelizmente, esse comecinho é bem por aí mesmo. Pode falar, Karen. Tem outros dois passos também, né, que você pode ter. Uma é encontrar alguém que tenha já a sua empresa aberta e você propor sociedade a ela, né, que isso também é uma. E aí você vai dar o aporte, né, vai conversar com a contadora e vai se tornar sócio dessa empresa e aí vocês vão dividir, enfim, posteriormente as despesas dos impostos, né? E a outra é você conversar com a executiva, o controle, sei lá. Controle. Obrigada. Que ele te pague no final. Você tem até o final do projeto para receber, sabe? E aí você vai dando continuidade à sua a realização dessa empresa, né? A abertura desse contrato. Também tem essas formas de não perder, né, esse projeto. Sim. E geralmente não perde, tá? Eu, quando estava começando, eu fiz um longa chamado Eu Sou Maria, com a direção da Clara Linharte. E aí eu não tinha nem, acho que eu não era nem MEI na época. Eu conversei com a produtora executiva e a produtora fez exatamente isso. Ela me pagou tudo no final, mas ela teve que tirar o imposto do RPA.
Só que o imposto na época, o imposto da RPA, não sei quanto que tá agora, mas ele era um pouco alto. Então, o cachê ele deu uma reduzida. Eu não deixei de 11%. 11%. Eu não deixei de receber, eu não deixei de trabalhar e foi maravilhoso. Foi um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito. Quem quiser assistir tem no Telecine. E a Milena, que está aqui na chamada, também é uma das atrizes do filme. Filme muito legal. Bem bonitinho, bem fofinho. Infanto-juvenil, mas bem importante, assim, um roteiro muito bem feito. E uma direção impecável de Clara. Show de bola, gente. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a relação, aproveitando que eu falei da Clara, a relação do diretor com os ADs e também uma relação dos ADs com outros departamentos. Milena Rodrigues, tudo bom, Milena? Não sei se eu falei oi para você. Chegou, entrou e saiu. Vamos lá. O diretor e o primeiro assistente, como a gente já conversou, eles são pessoas que não se desgrudam, até porque a primeira assistente de direção, ela está para o filme, mas ela está principalmente num contato direto com o diretor e com o produtor executivo ou produtora executiva. Então, ela tem essa missão de fazer tudo que a diretora concebeu acontecer. Diretora e segunda assistente de direção, ou segundo, eles têm uma conversa que é basicamente sobre pensar no dia seguinte, basicamente sobre também falar de aprovações dos dias seguintes, dos amanhãs. Então, é muito importante que todos os segundos assistentes de direção, antes de conversarem com o diretor, também tenham conversado com o primeiro assistente, né? Porque é isso, é uma hierarquia, e é muito importante que os ADs se comuniquem entre si, não só também com a equipe, mas entre si é fundamental que essa comunicação nunca se acabe. E que ele vá até o diretor para falar sobre demandas do dia seguinte, e enfim, e imprevistos, e coisas, e questões e tudo mais, tá? O terceiro assistente de direção, ele já vai ter uma troca com o diretor no set. Muitas vezes é mais o terceiro de figuração, principalmente em relação à marcação, em gostos pessoais de figuração que o diretor quer. Tem alguns diretores que gostam muito de pensar na figuração, apesar de marcar a figuração e da figuração ser uma parte criativa do assistente de direção. Tem diretores que gostam, sabe? Que também entendem a importância e a relevância da figuração. E a figuração é muito, só para deixar aqui bem claro, a figuração é muito importante, não só como elenco. Sem o elenco, a gente claramente não tem o nosso filme. O elenco é a nossa obra-prima, né? É a nossa cartada final, a coisa mais importante, mais singela que a gente tem quando a gente está contando uma história. Até porque são eles que dão vida a isso e se expõem mesmo, estão ali com a alma, né, e com a cara. Então, são muito importantes, mas também é muito importante que a gente dê uma atenção e que a gente tenha um cuidado com os figurantes, que também ajudam a gente a contar uma história. Já vi vários filmes que a figuração, ela brilhou e que ela ajudou muito a contar a história em várias cenas clássicas, não só de filmes brasileiros, mas de filmes internacionais. Então, é muito, muito importante que a gente tenha essa consciência com eles, que a gente tenha essa clareza também de explicar para eles o que eles vão fazer na cena, e geralmente o terceiro assistente de direção ele fica com essa responsabilidade. Às vezes tem umas demandas do diretor, né, que o diretor vai, eu quero esse figurante aqui porque ele tem o cabelo tal, ou ele tem o perfil tal para estar ali com a minha atriz, não sei o quê, para a cena funcionar melhor e tal, e aí o assistente de direção ouve o diretor, o que o diretor quer, e repassa isso para o figurante, para que o figurante possa fazer isso no ação. Beleza? Sobre a nossa relação com os outros departamentos, tem coisas aqui que eu preciso reforçar só. Muitas coisas nós como assistente de direção, a gente vai entendendo ao longo das experiências que a gente vai tendo, principalmente em sets grandes. O que eu aconselho a todo mundo que está aqui é começar fazendo, não importa, começa. Fazendo sets pequenos, primeiro com amigos, coisas independentes, e coloca um prazo para fazer isso, para trabalhar de graça, para começar ganhando, até porque isso é um trabalho e é valorizado. Então, você também precisa
ter o seu valor de mercado, precisa se valorizar como pessoa também, não só como profissional. Então é importante isso. E, acima de tudo, que você tenha muito respeito com todas as pessoas, que você fale de igual para igual com todo mundo, seja a pessoa, a tia da limpeza, seja a pessoa, o diretor, seja a produtora executiva, todas as pessoas, que você trate todo mundo com muita educação, com muito respeito, como a gente já tinha falado, e que você entenda que você só está ali fazendo aquilo que você faz, porque cinema é equipe. É um jogo que a gente joga junto. Não adianta falar, porque eu sou assim de direção, eu tô ganhando tal, e eu sou amiga do diretor às vezes, ou sei lá, eu conheço tal pessoa. Não. A história que você está contando, ela depende de todo mundo fazendo. Eu faço a minha parte, a Karen faz a parte dela, a Carol faz a parte dela, e todo mundo se ajuda. Se a gente entra numa de competitividade, de jogar o ego para cima e de falar, não, porque eu sou fodona e tal, furada. Não dá certo. Cinema é equipe, a gente joga junto, cada um trilhando o mesmo caminho, mas sempre no rumo de todo mundo seguir a mesma história. O diretor é o maestro que vai guiar a gente nesse caminho dessa história, para que a gente possa contar a história da forma como ele pensou, mas nós estamos ali. Nós somos a força que vamos fazer com que a galera vá junto. E estamos ali andando junto também com essa galera. Uma outra coisa muito importante que eu fui aprendendo também ao longo das minhas experiências é tudo que você puder documentar, documente. Seja por mensagem, principalmente por e-mail, e mantenha em cópia a equipe de produção, coisas relacionadas principalmente a criativo. Mantenha em cópia sempre o primeiro assistente de direção, a diretora de produção, a produtora executiva, para que todo mundo possa ter o conhecimento das coisas que estão acontecendo e para que aquilo ali fique como um registro para você, caso venha surgir algum problema na frente e você tá ali com a comprovação de, ó, aconteceu isso e isso, todo mundo viu, todo mundo estava ciente. E que a gente consiga manter uma relação saudável, pautada sempre numa ética profissional. Beleza? Vou falar aqui, vou aproveitar que tá bonitinho, que eu tô falando de coisas que pra mim são muito importantes, mas que às vezes tem gente que acha que é baboseira, não é mesmo. O lado humano também, ele pega muito a gente. Mas vou falar sobre habilidades. Habilidades de assistente de direção e habilidades que também vocês podem usar para a vida de vocês. Para você ser assistente de direção, para além dessa questão que eu falei para vocês do ME, do MEI, que aos poucos isso vai acontecendo, é importante que você tenha um computador. E aí ele não necessariamente precisa ser um MacBook, mas aí volta lá no que eu falei no início. O MacBook, ele é um computador que ele tem vários recursos, principalmente programas como o Keynote e o Numbers, que são programas que a gente usa muito para fazer planilhas e tal, mas nada impede da gente usar PowerPoint, Excel, que são programas que também tem no MacBook, mas que são programas que tem em outros computadores e que a gente vai usar. Infelizmente, a gente vai usar. A gente vai precisar desses documentos para manter a organização. E quando a gente tem uma boa organização, a gente tem uma visão ampla do que a gente está fazendo. Então, é muito importante que a gente tenha isso. Então, é importante, então, para o AD que ele tenha um computador, que ele saiba mexer nesse computador, que ele tenha um Movimagic. Hoje em dia tem vários craques do Movimagic. O Movimagic é o software que a gente usa para fazer os documentos principais, né, que é a análise técnica, o plano de filmagem, mas que a gente também usa para fazer o calendário dos atores, para fazer as listas de elenco com as cenas e com as diárias dos atores, as listas de figuração, com as cenas e diárias da figuração, que a gente tem também as nossas red flags dos atores, que são as datas de restrição dos atores. Ali a gente tem o conhecimento, né? O compromisso no dia tal do ator que vai fazer a peça e ele precisa estar a tal hora no teatro. Tá ali a red flag. Então ele não vai poder filmar a tal hora com a gente nesse dia. E aí isso faz com que a gente visualize e que a gente consiga contornar os problemas, sabe? Consiga ajustar. Então ele não pode nesse dia, então eu vou botar ele para filmar no outro dia. A gente tem essa informação no Movimagic. Para além disso,
Temos também o Canva, que hoje em dia é muito usado por nós estudantes, e ajuda também quando a gente vai fazer muitas aprovações, né? Geralmente quando está aprovando locação ainda, e que a produção está aprovando, e que a gente faz uma visita de locação. Visita de locação, para quem não sabe, gente, é quando a gente vai estudar as possibilidades dos lugares que a gente vai filmar. A gente vai fazer essa visita. A visita técnica já é a visita que a gente vai, é uma visita mais assertiva, quando a gente já tem as aprovações do diretor sobre os lugares que a gente vai filmar. E aí, nessas visitas, geralmente, vão os cabeças de equipe e o diretor já vai fazendo essa decupagem, né? Essa primeira decupagem, primeira grande decupagem, para já chegar no set com tudo afinadinho e a gente só fazer as marcações enquanto está rolando a montagem, não perder tanto tempo. Passar para que o diretor também possa passar para os atores e os ADs passarem, os terceiros ADs passarem para a figuração, como que eles vão se posicionando e como que a gente vai fazer as cenas acontecerem. Tá bom? E tem também as nossas habilidades pessoais. Aí é uma coisa que eu fiz, assim, pautada nos meus conhecimentos e que eu considero importante por já ter conversado também com primeiros. Eu sempre peço feedbacks, procuro pedir feedbacks para os meus primeiros ou para os meus segundos, ou quando dou feedback também quando estou como primeira, para a gente poder entender a forma que a gente está trabalhando e às vezes melhorar também, sabe? Entender aquilo que a gente tem uma habilidade muito grande, aquilo que a gente já é nosso, que a gente domina, e o que a gente ainda não domina. Então, a gente se aprimorar nisso que a gente não domina e o que a gente já tem, a gente só potencializar. Então, é importante que a gente tenha sempre o feedback, que, dependendo da situação, né, se você se sentir confortável, você peça também esse feedback para as pessoas que estão acima de você ou para as pessoas que trabalham com você também. Já ouvi muitos feedbacks de continuistas maravilhosas que aprendi também. Nunca trabalhei com a Karen. Acho que a gente trabalhou, não sei se a gente chegou a trabalhar, mas enfim, acho que a gente fez o mesmo projeto alguma vez na vida. Tenho essa sensação, tá? Posso estar errada, mas enfim. Sempre gosto de pedir feedback para as pessoas poderem nos ajudar, né, a melhorar também, não só como profissional, mas como pessoa. Então, essas habilidades agora que eu vou falar são habilidades pessoais e que eu considero, assim, tops para você se destacar como um assistente de direção. Primeira coisa é você estar disponível. Disponibilidade já é o primeiro passo para você trabalhar, em qualquer lugar. Depois você ser proativo, você observar, né? Tentar ajudar ali naquilo que der para você ajudar. Saber se comunicar de forma clara e objetiva. Melhor coisa que tem. Ser educado hoje em dia, quem é educado, medalha de ouro, tá? Que é uma coisa básica, mas enfim. Ter força de vontade para aprender. A gente sempre vai estar aprendendo. Por mais que a gente faça vários projetos, que a gente faça poucos projetos, ou a cada ano a gente trabalhe 3 vezes no ano, não sei, dê a sorte, né, de pegar umas séries assim boas, com galera legal, amém, já estou profetizando aqui na vida de vocês. Mas é importante que a gente tenha sempre esse pensamento de que a gente sempre vai aprender alguma coisa em todos os projetos, sabe? Acho que a Fernanda Montenegro, ela fala uma coisa que é muito bonita, assim, ela deu uma entrevista recentemente e ela fala que ela sente até hoje. Ela foi apresentar o Madame Bovary nos teatros enormes, foi em São Paulo, falou lá tal também, fez uma apresentação ao ar livre, muito bonita, e ela falou: eu ainda sinto as borboletas no meu estômago. Então, a Fernanda Montenegro, no auge dos seus 96 anos, ainda sente esse nervosismo, como se fosse a primeira vez. Ela se permite muito, ela está ali aprendendo sempre, então é muito importante que a gente também sinta isso, sabe, a cada vez que a gente vá fazer, mesmo que sejam com pessoas conhecidas ou com pessoas que a gente vai estar ali conhecendo pela primeira vez, a gente tem sempre essa vontade de aprender. Outra coisa é usar a inteligência emocional para lidar com os imprevistos. É uma função, infelizmente, que lida muito com o ego, então a gente tem que sempre estar preparado para situações um pouco complicadas. Tem alguns atores que acham que são estrelas, que são, assim, que tem que ser tudo do jeito deles. Alguns diretores também que são, né, um pouco egoístas, um pouco sem noção. Então, a gente tem sempre que ter essa inteligência emocional de contornar a situação, de tentar pensar numa solução que
a gente seja realista, mas que a gente também consiga atender os interesses dessas pessoas e consiga administrar aquele pequeno caos emocional, sabe? E é uma coisa que é com o tempo, tá? Tem gente que já nasce com isso, infelizmente aí evoluído, graças a Deus, mas tem gente que vai aprendendo com o tempo. E é dia a dia, trabalho a trabalho. Ser ágil e sagaz, muito importante, principalmente para quem está começando. A agilidade que eu falo no sentido de atenção, sabe? De estar atento ali. A gente trabalha com. Nós ADs trabalhamos com rádio, né? Então a gente sempre tá com o radinho ali no set de filmagem, atento. Olhar também, às vezes a gente está ali no monitor, no vídeo assiste. Tá bom, tá bom. Vai, a aula tá gravada, a aula vai ficar gravada, eu vou disponibilizar para vocês vou botar no Drive depois. Eu mando o link, tá? E também estou colocando outros materiais, estou colocando uns livros, vou botar umas referências para vocês. Tá bom, João Pedro? Vai tranquilo. Beijão. Enfim, voltando aqui, ser ágil e sagaz, né? Ser atento. Às vezes tem uma pessoa passando mal no monitor, você já vai ali, tá tudo bem, como que eu posso ajudar? E já muda o canalzinho ali para produção. Produção, tem como trazer não sei o quê? Fulaninho aqui tá prestando, sem alardes, tá, gente? Tudo tranquilo, para que a gente possa conseguir fazendo o nosso set funcionar. Humildade para reconhecer os erros, porque a gente vai errar, somos seres humanos. Sensibilidade com o próximo e consigo. Vou dar um exemplo aqui muito legal. Eu fiz um filme recentemente chamado Funk, Baile de Favela, com o Ari Muritiba e com a Sabotati. E com Duda Santos, que é a nossa garota do momento, e Lelezinha do Passinho, não sei se vocês conhecem. Maravilhosos, todos. Foi um filme que eu aprendi muito. E teve um momento que a gente estava filmando num lugar no centro, que era como se fosse, eu não sei onde é, tá? É uma piscinona, assim, em Santa Teresa, eu acho. Uma piscinona que hoje está desativada. E eram só as meninas, era a Duda e a Lelê. A preparação desse filme, quem fez foi a Fátima Toledo, que é amada e odiada por muitos. Por mim, ela é amada. Eu tenho experiências com ela. Boas, graças a Deus. Mas, enfim, e a Fátima, ela tem todo um jeito, né, de preparar, ela tem todo um sistema que é dela, um método dela. Até aí, ok. Eu, Bia, conheço o método da Fátima, já sabia como que era, e as meninas não, as meninas tinham sido preparadas por ela pela primeira vez. Só que as meninas absorveram muito. As meninas são realmente CDFs, estudiosas, absorveram o método da Fátima. E aí teve um momento que estava tudo preparado já, que a gente precisava, porque a luz ia cair, não sei o quê, e a cena tinha que ser Ana. E a Lelê falou para mim, a Lelê não falou para mim, ela me olhou e ela se botou num cantinho, longe do turbilhão ali do set, ela ficou num cantinho para se concentrar. Achei bonitinho. E todo mundo procurando Lelê e tal, a primeira cena de direção, mandando rádio, Bia, você viu a Lelê? Né? E eu, igual barata tonta, caçando Lelê. Quando eu vi a Lelê se concentrando, eu só passei o áudio para minha AD e eu falei, Eugênia, eu preciso de 3 minutos. E foi exatamente isso, assim, a Lelê não me falou nada, eu entendi aquilo, eu tive a sensibilidade de entender que a Lelê precisava daquele momentinho dela para se concentrar. Assim que acabou os 3 minutos, eu olhei para a Lelê e falei, pelo amor de Deus, você consegue agora? Ela falou, não, vambora. Saiu concentrada e a cena foi linda. Então, às vezes, a gente só precisa ter essa sensibilidade que de vez em quando vai acontecer no desespero, mas que a gente tem que manter a calma ali. Segurei aquele momento para Lelê e deu super certo, sabe? Duas últimas coisas que eu vou falar sobre habilidades pessoais é o seguinte. Primeiro a senso de direção perfeito é aquele que fala pouco, ouve muito e só absorve o que foi essencial. Mas eu acho que isso é todo mundo, assim. Eu acho que quando a gente só absorve o que é essencial pra gente é a melhor coisa. Muito importante que a gente ouça todo mundo, que a gente ouça principalmente opiniões que são muito diferentes da gente, não só opiniões que a gente compactua, até para que a gente possa discordar, para que a gente possa também dizer a nossa opinião com educação e respeito, acima de tudo. Mas é muito importante que a gente fale pouco e observe bastante, esteja sempre atento ali, para dar o suporte que precisar. E às vezes o suporte, muitas vezes, é você só ouvir a pessoa falar e ficar igual o psicólogo ouvindo, porque a pessoa precisa, naquele momento.
tá? E a última coisa que eu considero como habilidade pessoal é não parar de estudar e de querer evoluir, que é uma coisa que eu já falei aqui pra caramba hoje. Enfim. Tem um último tópico aqui que eu queria falar com vocês, mas eu queria saber como que vocês estão, porque eu tô achando vocês quietinhos. Vocês estão vivos, vocês estão bem, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô falando, tá confuso, gente? Tá de boa? Como é que tá isso? Beleza. Perfeito. Tá ótimo. Essa minha colinha aqui, uma pessoa aqui em casa que ele é meu crítico. Vocês vão conhecer ele na aula pessoal, que é meu pai, que é praticamente meu guru. Tudo que eu faço, eu mando para ele me dar um feedback. Ele realmente é uma pessoa crítica, tá? Ele não me dá mole nenhum, não. Mas eu fiz uma colinha aqui que eu queria apresentar para vocês, só que era muito grande. E tá muito explicadinho, tá muito bonitinho. Eu vou postar depois no Drive, vou botar o link aqui no final da aula. Já já eu boto no chat aqui, para vocês poderem ter acesso a essa colinha aqui que eu tô olhando. Vocês lerem, absorverem o que for essencial para vocês. E vocês terem isso para consultarem depois, quando precisarem, quando quiserem, tá? Para terem esse material também. Vou falar sobre dicas aqui. Isso é uma coisa que a gente vai falar também na aula presencial, que é dicas de como se inserir no mercado de trabalho. Só que aí vocês vão ouvir muito mais da Kate Beranger e da Luísa Lobo, que são outras assistentes de direção que a gente vai levar para essa aula presencial, que também vai ter uma dinâmica que a gente vai fazer e tal. A gente vai poder se olhar no olho. Acho que essa aula vai ser muito mais interativa do que aqui no Meet que eu tô falando aqui, tá? Eu e minhas mãos italianas. Vamos lá. Dicas de como se inserir no mercado de trabalho. Começa fazendo trabalhos, como eu já tinha falado, independentes, com amigos. Preferência, 3 trabalhos de graça. Os outros você começa a cobrar um cachezinho, uma coisinha, né? Ajuda de custo, não sei. Você vai entendendo. Principalmente trabalhos que você acredita, de pessoas que você confia e histórias legais, tá? Não é qualquer coisa também. Seja uma pessoa seletiva, não se coloque em situações que vão ferir a integridade moral de vocês, a integridade física e principalmente que botem vocês em situações complexas do tipo é complicado você gravar com todo respeito aqui, mas é complicado hoje em dia você gravar numa comunidade que você não conhece, principalmente se você está trabalhando de graça. Então, entenda o que você está fazendo e prioriza também a sua saúde, tá? Eu sei que é muito legal, você vai estar com seus amigos e tal, mas assim, entenda também que você precisa estar viva no dia seguinte. Respeita isso, tá? Sempre que vocês puderem, façam posts no Instagram mostrando o que vocês fazem no audiovisual. Trabalho chama trabalho. Não tem jeito. Monta um currículo quando vocês já tiverem uns trabalhinhos. Aqueles 3, bota mais um lá depois, se você puder. Trabalhinho profissional. Monta seu currículo de um jeito atrativo e verdadeiro. E aí, várias formas de montar currículo, várias plataformas aí que ajudam. Tem umas que já vêm com os currículos prontos. Eu gosto de fazer o meu pelo Canva. Acho bonitinho, acho que tem um design legal. Galera que entende um pouco mais e gosta de mexer nessas coisas é legal. Organiza bonitinho, de um modo claro, que as pessoas vão entender o que você faz, sabe? E que também você vá enumerando isso de uma forma cronológica, né? Para você ver a sua evolução. Coloca também galera que fez UF, coloca que você foi graduado na UF. Galera que faz outras faculdades, coloca a graduação. Muito importante a galera saber que você tem algum tipo de formação. Para você ser assistente de direção, você não precisa fazer faculdade nem fazer curso, tá, gente? Mas é importante que você tenha o conhecimento. Mesmo que você não tenha a oportunidade naquele momento, só de você ir atrás do conhecimento, você vai achar alguém que vai te dar a oportunidade. Pode ser que isso demore um pouquinho, pode ser que isso seja rápido. E aí tudo vai depender. O importante é você ir. Você tem que dar esse passo. Entenda o seu valor de trabalho no mercado, muito importante. Quando vocês forem negociar cachê, entenda a complexidade do projeto, entenda o quanto podem te pagar. Se você achar que não é aquele valor,
e você sentir que tem uma abertura, tenta negociar para o que é melhor para você. Às vezes, você tá com a tua intuição, você fala, eu acho que eu posso negociar, mas eu não vou negociar porque minha intuição está dizendo para eu não negociar. Tudo bem, vai na tua intuição, não negocia, mas o próximo trabalho, se repetir a equipe, você vai lá e negocia por um cachê um pouquinho mais alto, tá? Seja esperto. É importante você ser uma pessoa legal, gente boa, mas que você não seja bobo, que você se valorize também. Respeite sua evolução e foque na consistência profissional. Já falei aqui também. A gente está sempre aprendendo. É consistência, é dia a dia. A pessoa que é boa no Movie Magic hoje, ela só é boa porque ela ficou ali um tempão com o roteiro, pegou vários roteiros, treinou ali, fez várias análises técnicas, fez o plano de filmagem, tá ali estudando, vê vídeo no YouTube, tem vários vídeos legais, podcast, vou deixar a dica para vocês. Referências a rodo. Hoje em dia, então, conteúdos brasileiros, se apropria, consome muito. Não é só Ainda Estou Aqui, tá, gente? Não estou falando de Ainda Estou Aqui só, não. Tem muita coisa boa que passa não só nos streams, mas passa também na TV aberta. Assiste, vai lá, assiste, sem preconceito, pô. Muito bom mesmo, tá? Posso indicar aqui também, indico até uns planinhos para vocês. Vão em festivais, masterclasses, lançamentos de livros, todas as oportunidades que vocês tiverem. Não sei quanto que está o valor do Rio2C, talvez uma fortuna. Rio2C é uma excelente oportunidade para ter conhecimentos. Mesmo, vários workshops muito bons. Mas Festival do Rio também é uma oportunidade maravilhosa. Várias oficinas e aulas gratuitas que você passa um tempo lá, você aprende. Conhece pessoas muito tops. Eu conheci o Silvio de Abreu no último festival do Rio que eu fui, não foi esse último, foi o penúltimo, tá? E foi muito legal. Vi uma palestra com a Sininha de Paula também, que foi bem bacana sobre workshop de atuação. Sempre tenta pensar e estudar coisas que não sejam só do seu mundo, que a gente também já falou sobre isso, né? Para você poder ampliar e fazer contato. Seja cara de pau ali, vai. Se quer conhecer a pessoa, vai, conversa com ela, se apresenta, conta sua história, fala e tal, mas também tem um bom senso, né? Que às vezes, sei lá, se encontra uma pessoa fodona, a pessoa tá jantando com a família dela. E também, né, vamos com calma. Mas se tiver oportunidade, agarra a oportunidade e vai, sabe? Não perde tempo com vergonha, com bobeira de ave, fulano, não falei, podia ter falado. Se tá ali, fala. É assim que depois as pessoas vão te chamar para outros projetos. É bobeira assim, mas é assim, tá? Vou falar uma coisa que aconteceu comigo, que foi o seguinte, fui no lançamento de um livro da Claudinha Sardinha, que é uma roteirista e autora. Ela fez bom sucesso a novela, não sei se vocês conhecem, fez algumas outras novelas com a Rosane Svartman, muito amiga da Rosane. Rosane estava lá, inclusive. Fez um bate-papo, ela e Claudinha. Eu na fila para pegar o autógrafo da Claudinha, falei com Rosane e tal. Falei com uma outra menina, Vitória Falavena. Vitória Falavena, grande amiga minha, hoje em dia a AD também está seguindo pelos caminhos da atriz também. Me chamou para fazer, 2 meses depois ela me chamou para fazer um filme de terror com ela e Paola Oliveira. Então foi muito legal. Sabe, aproveitar essas oportunidades. E tudo porque eu falei com a Vitória, perguntei como que ela estava, se ela estava trabalhando, e ela falou, Bia, não tô trabalhando, mas vai rolar uma coisinha e tal. Seguiu a vida. Me mandou uma mensagem 2 semanas depois, tá livre? Tô. Então vambora. E virei segunda AD dela, fiz um projeto com ela e foi maravilhoso. Ano que vem eu acho que sai para os cinemas. Outra coisa que é muito importante, que agora é clichêzão, mas que a gente esquece, é de acreditar na gente, acreditar nos nossos sonhos, no nosso potencial e ter fé e mentalizar para o universo. Quando você quer uma coisa que ela está muito distante, ela pode estar muito distante, mas se você quer uma coisa com vontade, mentaliza, fala, universo, me dá. Jogou. No momento que você jogou, você espera, vai fazendo o teu dia a dia, vai vivendo aí, vai fazendo tuas coisas, que vai acontecer. Volta. Volta e volta com força, tá? E é isso, gente. Sinto que tenho mais coisas para falar, mas eu queria abrir esse espaço agora
para que a gente possa tirar algumas últimas dúvidas e também para liberar vocês no tempo certinho, para a gente não passar. Queria agradecer imensamente por vocês estarem aqui numa véspera de feriado comigo, por vocês estarem me ouvindo e conversando aqui, me dando essa oportunidade de poder voltar aqui também para a UF, que é a minha casa, que aprendi tanta coisa aqui e talvez muito de tudo que eu sou, então, hoje, e espero continuar aprendendo. É uma grande honra estar aqui, falando com vocês. Falem aí qualquer coisa. Vamos abrir o microfone. A galera que chegou atrasada quer falar alguma coisa, quer se apresentar, gente. A gente teve esse momentinho, né? Tudo bem. Tudo Vou falar. Não vou inventar aqui alguma coisa para falar na base do improviso. Vai, fala. Amo. Então, essa coisa da como é que essa questão do network, né? Para mim, ela é muito sensível, assim, porque às vezes você conhece as pessoas e tal, e às vezes são pessoas que estão até num lugar bacana de carreira, etc. Aí, por exemplo, você conhece uma pessoa num evento, aí tem aquele primeiro contato. Depois, como é que é uma forma bacana de manter aquela chama aquecida, de se manter no radar daquela pessoa e não só ficar uma coisa de tipo, conheceu uma vez, seguiu no Instagram, mas acabou não fluindo, assim, não frutificou. Tá. Ó, essa é uma dica. Essa pergunta é muito boa. Essa é uma dica que eu. Obrigada, Thiago. Obrigada de verdade. Essa é uma dica que eu faço, mas talvez ela dê certo e talvez ela não dê certo. Já deu certo comigo e algumas vezes e outras vezes não deu, tá? Que é o seguinte, eu começo curtindo fotos da pessoa e comentando algumas coisas no Instagram e tal, story, ou sei lá, fotos mesmo, coisas que ela posta e tal, mas que tem a ver mais com o lado profissional. Depois eu vou nos amigos em comum e começo a fazer amizade, ver o que eu tenho em comum ali com aquela pessoa. E aí depois eu vou além, eu vou nos lugares que ela vai. Se tipo assim, eu vi que ela fez alguma coisa, vai no lançamento de um livro. Aí eu vou lá no lançamento de um livro e converso com ela, sabe? Falo, e aí, fulano, tento puxar um assunto para tentar criar uma relação ali, mas eu aconselho sempre a fazer cursos com pessoas renomadas para que a pessoa também possa ver que você tá ali no interesse, tentar se aproximar dos amigos em comum e pedir para o universo para botar vocês num lugar que vocês se encontrem e você possa falar pessoalmente e contar um pouco da sua história, que você tenha esse espaço, sabe? Obrigada, Vi, obrigada. Beleza, acho que foi um ótimo feedback, assim. É muito doido, né? Porque às vezes, é engraçado ali, porque às vezes a gente não tem noção, mas às vezes uma atitude que a gente tem com uma pessoa, sei lá, às vezes a gente só foi educada pegando uma caneta para a pessoa numa reunião de AT, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um fotógrafo fodão. E 2 anos depois você trabalha com um fotógrafo fodão e você descobre que ele te indicou, sabe, pro trabalho. É um negócio assim que eu não sei te dizer assim o que fazer, não tem uma fórmula. Mas o que eu sempre digo é, exatamente, pessoas conectam pessoas, mas sempre qualquer coisa atrelada que vai te buscar, que vai te fazer buscar mais conhecimento, qualquer coisa que tiver atrelado a isso, que você vai buscar, nem que seja, sei lá, eu quero muito trabalhar com a Rosane, é uma coisa que eu quero muito fazer na vida ainda, tá? Eu fui no lançamento do livro da Rosane, pedi para ela assinar para mim, levei o Desenrola, que é o primeiro filme que eu vi dela, que é um filme maravilhoso também, que eu aconselho de vocês verem, cheio de referência. Levei para ela assinou. Quero muito trabalhar com ela ainda. Já trabalhei com várias pessoas próximas dela, mas ela nunca me chamou para trabalhar com ela. Mas assim, vai rolar uma oportunidade da gente trabalhar juntos, sabe? Em algum momento vai rolar. Ela sabe hoje que eu existo, ela sabe que eu sou sem direção, e eu espero que ela me chame. Mas eu não vou deixar de ir em palestras da Racor, por exemplo, para aprender mais sobre o que a produtora em si quer fazer, que eu sei que a Rosane também está ali envolvida de certa forma. Mas é isso, demonstrar interesse, fazer com que as pessoas me vejam de alguma forma. Acho que é isso.
ser lembrado, né? Para você ser visto e lembrado sempre. É isso. Gente, mais alguém tem alguma pergunta, alguma questão sobre o tema? Não? Hoje eu vou encerrar a aula um pouquinho mais cedo. Na próxima semana, a gente vai falar sobre. Imagina, eu vou parar de gravar. Não vou parar de gravar ainda, não. Vou parar de gravar já já, tá? Mas só para dizer aqui, na próxima semana, a gente vai falar sobre os documentos que a gente faz no Movimed, que eu vou abrir o Move junto com vocês, para a gente analisar 2 ceninhas de um filme que eu fiz, de um longa que eu fiz, chama O Deserto de Luísa, que é um longa muito bonito, da direção do Alan Minas. Foi o meu primeiro longa como primeira sem direção, e foi bem bacana, porque foi um projeto muito especial. Todas as pessoas que participaram desse projeto, elas vão dizer a mesma coisa, é unânime, assim. Ele ainda não está disponível, a gente está finalizando ele vai para festivais europeus, eu acho. Fiquei sabendo isso da produtora executiva, vamos ver se vai rolar. E aí, com certeza, espero muito vir para o Festival do Rio. Mas vou falar um pouquinho sobre como foi também esse set, como que eu pensei sobre o plano de filmagem para fazer esse filme. E vou explicar outros documentos que a gente vai falar um pouquinho sobre e que nós ADs fazemos também quando estamos na pré-produção e alimentamos um pouquinho ainda na produção. Vou falar sobre a importância da gente fazer uma desprodução, mesmo que a gente não vá para pós e nem que a gente faça a desprodução, né, de desmontar coisas e tal, nós ADs não fazemos isso, mas a gente faz uma desprodução no sentido de mandar os arquivos todos que a gente fez ao longo da pré-produção e que a gente atualizou na produção para a produção executiva, para a produção poder ter acesso e mandar isso para a montagem, assim como o Karen também faz os boletins de continuidade e outros documentos. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por hoje. Obrigada a você, querida. Vou parar a gravação aqui.